Vamos conversar com o capitão Wagner, que é deputado federal, e aí a assessoria, com muita gentileza, passou aqui todos os dados do Wagner. A gente já se conhece há algum tempo. O Wagner foi deputado estadual, chegou com muita força na Assembleia, depois saiu para disputar a Câmara Federal, foi o mais votado da Câmara na eleição da qual participou para aquele pleito, candidato à Prefeitura de Fortaleza, bateu na trave, quase que vence a eleição, né? Essa última contra o José Sarto, atual prefeito a outra de contra Fortaleza. O Roberto Cláudio. Quase que também vence do Roberto Cláudio. Enfim, tem um histórico, né? Tem um histórico. Mas eu quero começar do nosso jeito. Aqui não tem arranjadinho. Sentou na bancada, o pau canta. Dorian sabe disso, o Diogo sabe disso. Por isso, mas é a realidade, né? É a realidade. Eu não posso iniciar sua participação, né? Sem a pergunta que quero fazer. O deputado é gente boa, a gente tem. Né? Não é a primeira entrevista que faço a ele, ele sabe qual é a regra do jogo nessa bancada. Mas o fato é, o senhor esteve sexta-feira, já com seu bom dia, evidentemente, na sexta-feira o senhor participou do staff do presidente Jair Messias Bolsonaro. Houve quem dissesse, transformaram a solenidade num palanque eleitoral pró-Wagner. O presidente lançou o seu apoiamento, né? Espera que o Ceará tenha um capitão, a frase foi essa, né? O Brasil tem um capitão, espera que o Ceará tenha um capitão também. Enfim, lançou o apoiamento ao seu nome para 2022. Lá atrás, quando o senhor foi candidato à prefeitura, o senhor tentou desvincular a sua imagem do presidente Bolsonaro. Saiu na Folha, saiu no Globo, saiu no G1, saiu em tudo quanto foi canto. Todo mundo deu informação. Wagner tenta desincompatibilizar, né, a imagem do presidente Bolsonaro. Por que lá atrás o senhor não aceitou o apoiamento, né, do presidente Bolsonaro? O que foi que te levou a não querer ter a imagem presidencial, né, a imagem do presidente Bolsonaro, atrelada à sua na campanha em Fortaleza, né? O que foi que mudou para hoje o senhor estar ao lado do presidente, viajar com o presidente, participar de solenidade com o presidente? Você está se assumindo bolsonarista de fato de direito? Direita conservadora de fato de direito? Bom dia, deputado Capitão Wagner, prazer recebê-lo. Bom dia, Roberto, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes da Progresso FM. Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui no programa, conversando com todos vocês, aproveitando essa audiência que é conhecida aqui no Cariri. Queria saudar também o Dorian Lucena, nosso sempre assessor, nunca remunerado. Muito bem, assessor. Maravilha. Isso da causa trabalhista, viu, Dorian? E aí, no caso, é advogado. É policial militar, assim como eu, advogado, é um cara capacitado. Né? E quando o Roberto disse que ele não é mais meu assessor, na verdade ele sempre foi, mas nunca recebeu nenhum real para ser. Saudar também o nosso secretário Diogo Machado, saudar aqui o Bender, o Gleidson Bezerra, nosso prefeito, que está tentando aí fazer uma gestão diferenciada. Saudar também o Ademir, a Luiz, o pessoal bom que está acompanhando o nosso trabalho. Dizer que entre o que a imprensa veicula e a verdade tem algumas situações. A verdade da imprensa é que eu não queria vincular, mas em nenhum momento na campanha de 2020 eu disse que o presidente não era apoiador, até porque o prefeito de Fortaleza, assim como o governador... Mas nunca teve material vosso ligado ao presidente Bolsonaro. Mas eu não sou obrigado, Roberto Crispim, a colocar a imagem de ninguém no meu lado, até porque ninguém ia votar no Bolsonaro que não era candidato. O candidato era o capitão Wagner, o Sarto. Se fosse por isso, eu ia estar exigindo do Sarto que ele colocasse a imagem do Ciro. Você vai usar a imagem do Bolsonaro em 2022? Não sei nem se ele vai me apoiar, meu irmão. Ele já anunciou o apoiamento. Eu não sei nem qual partido que ele já anunciou o apoiamento. Que o Bolsonaro tá, Roberto? Você sabe ele não tem partido hoje. Esse é o grande problema. A gente não sabe o cenário, eu não sei se o partido... Você vai para onde? Você vai no PROS, não? A gente tem alguns convites. Eu tenho um convite do PP, tenho um convite do Republicanos, tenho um convite do PSL, o PROS quer que eu fique. Tem outros partidos também que estão conversando. A gente estava aguardando a definição das regras eleitorais. A gente já viu que não passa o distritão. Então, a eleição vai ser muito parecida com a eleição de 2020. Eu não acredito que as coligações retornem, eu acho que é um retrocesso. Conversando com o senador Eunício esses dias, ele disse que ele próprio concorda que é um retrocesso, que vai conversar com alguns senadores. A gente tem a votação na terça-feira do segundo turno das coligações, talvez passe na Câmara, há um desejo dos deputados que isso retorne, mas eu não acredito que o Senado venha aprovar. O presidente Rodrigo Pacheco já disse que é contra isso, que é retrocesso e etc. Então, as regras devem... era o bode na sala, que era para apoiar a volta das coligações? Ele responde já. Vamos voltar para a questão do Bolsonaro, da imagem do Bolsonaro nas campanhas. Primeiro a gente tem que definir, Roberto, se o partido que eu vou estar tem ou não candidato a presidente. Se tiver, isso gera um constrangimento. Mas sem sombra de dúvidas, ter
o apoio do presidente da República, do governo federal, poder participar desses atos durante a campanha. Hoje eu sou deputado federal. Tenho uma relação muito bacana com o Juazeiro do Norte, com o Crato, sempre fui muito bem votado na região. Poder vir aqui escutar do prefeito Gleidson, quando as unidades forem entregues, que o governo federal está entregando as unidades, a prefeitura está fazendo quadra poliesportiva, vai providenciar creche, vai providenciar uma série de outros equipamentos. E o recurso que eu destinei, que foi citado aqui pelo secretário Diogo, de 10 milhões de reais para a infraestrutura, vai ser utilizado para melhorar a pavimentação e o acesso àquele conjunto habitacional, é para mim muito gratificante. Então estou fazendo a minha parte. Quem é que está me dando a permissão para eu fazer a destinação desse recurso? É o governo federal. Se eu mandei mais de R$500 mil para o secretário de segurança, para comprar viatura, para comprar motocicleta, para equipar a guarda municipal, foi porque o governo federal permitiu que eu mandasse mais de R$1.000 milhões. Se eu estou mandando R$10 milhões para pavimentação e infraestrutura do município, é porque o governo federal permite que dentro do orçamento dele eu possa destinar. É triste e lamentável, Roberto, a gente vê alguns parlamentares federais se beneficiando do governo federal, recebendo dinheiro, convênio, obra, equipamento, e não sequer agradecer. Eu acho que o pior que pode existir na política é a ingratidão. O prefeito Gleidson agiu institucionalmente, indo na sexta-feira lá. Sem dúvida. Agradecer ao presidente da República, agradecer ao ministro Rogério Marinho. A gente almoçou logo após o evento. Olha como é importante essa relação. Mas você está muito próximo do governo federal hoje, deputado. Na realidade é essa. O ministro Rogério Marinho se colocou à disposição, disse: capitão, leve... Você é bolsonarista? Leve... Deixa eu responder. Leve o nosso prefeito Gleidson para Brasília daqui a 15 dias, porque tem muita coisa lá no Ministério que eu posso ajudar o município de Juazeiro do Norte. Eu me considero alguém que pensa em alguns pontos, como pensa o pessoal da direita, mas eu não sou radical em nenhum posicionamento. Eu te pergunto se você é bolsonarista, porque eu acho que as pessoas têm medo de dizer: eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu sou cirista. Chegou numa situação sempre dessa. Declarou que ele é feminista. É verdade. Né? Mas enfim. Eu sou wagnerista, meu irmão. Eu penso como Capitão Wagner. Significa o quê? Ser wagnerista significa o quê? Significa eu ter vida própria. Significa eu ter vida própria. Porque eu não preciso dizer amém para ninguém. Eu sou independente. Já votei e voto muitos projetos com o governo federal, mas na hora da reforma da Previdência, que eu vi que ia prejudicar os meus eleitores, eu tive a coragem de dizer não à reforma. Mas você vota com o governo também. Sem votação sua com o governo. Naquilo que é bom, também. eu voto. Não sou obrigado a votar contra o governo. Nas questões da mudança eleitoral, você acha que você votou favoravelmente à sociedade brasileira ou votou com o governo na perspectiva de o governo te olhar de uma forma mais aproximada? Onde foi que eu votei? Estou te perguntando se você votou com o governo. Eu votei contra essas mudanças na legislação eleitoral lá em 2019, quando sugeriram o aumento do fundo eleitoral. Eu votei contra o aumento do fundo eleitoral. Agora nós tivemos uma votação absurda e imoral, que foi simbólica. Foi simbólica aquela votação. A gente não teve nenhum direito de colocar nossa digital para dizer quem era a favor e quem era contra. Espero que o presidente de fato vete o fundo eleitoral, porque se ele vetar, eu vou manter o veto, porque eu não concordo que a gente venha aumentar o fundo eleitoral num período como esse. A gente está numa pandemia, numa crise econômica, o Brasil precisando de crescer e gerar oportunidades, a gente pegar mais 3 bilhões de reais e dar para a campanha eleitoral, eu sou contra isso. O presidente pode vetar até quanto, deputado? O presidente pode vetar e deixar no valor original. Há uma discussão... Tudo. Oi? Ele pode vetar tudo. Não, ele tem que deixar o valor original. Não, eu estou dizendo assim, vetar tudo que foi aprovado agora. Isso, o acréscimo. Esse aumento de 2 milhões de... Isso, o acréscimo. Ele pode vetar o acréscimo que foi votado. Então, é esse o nosso posicionamento. Eu não tenho qualquer constrangimento em debater qualquer que seja o assunto. Agora, eu não sou obrigado a aceitar a opinião dos outros. Eu tenho minha opinião, claro, sem dúvida, independência, e estou aqui à disposição. Sem sombra de questão do voto impresso. Votei a favor do voto impresso, até porque a gente acompanhou... Você não acredita na urna eletrônica, deputado? Acredito na urna, mas... Vou refazer a pergunta. O senhor não acredita que a urna é auditável, como a Justiça Eleitoral, inclusive, afirma a população brasileira? Sua casa é segura? Hoje sua casa é segura? Eu acho que nenhum lugar do mundo é seguro, né? Se eu lhe oferecer um mecanismo a mais de segurança para a sua casa, uma cerca elétrica, um cadeado a mais, você vai achar bom? Quem é que não quer aumentar a segurança do processo democrático da escolha dos nossos representantes? Como é que eu vou questionar e dizer que a urna é completamente fraudável se eu fui eleito vereador de Fortaleza, fui eleito
deputado estadual e deputado federal por essa urna. Não é lógico, né? Pode ser que aconteça, mas eu não tenho como questionar. Mas não há sem ter qualquer prova. tipo de comprovação durante todo esse período eleitoral, com o uso da urna, de que fraudes aconteceram. O que há de questionamento é que tecnologias que são utilizadas para contas de agências bancárias são invadidas. A gente teve uma invasão agora em acessos do Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul, no próprio STJ, o TSE já teve algumas invasões. Então, o que a gente quer garantir nesse processo é a lisura completa e integral da democracia. E aqueles que dizem, olha, o presidente Bolsonaro está inventando isso aí, porque ele quer uma desculpa para a derrota. Então tire a desculpa dele, coloque o voto impresso, que ele não vai ter mais essa desculpa. Se perder, ele vai ter que ficar calado. Como o Trump lá dos Estados Unidos mas ele vai a ajuizar e vai cozinhar esse negócio aí para muito tempo. Olha, eu acho que essa é a lógica. A melhor ferramenta para a gente acabar com essa discussão besta era ter aprovado. Porque aí o presidente ia ficar sem discurso. O que ele ia dizer? Ele perdeu a eleição, ele ia questionar o quê? Se o voto impresso estava lá. Então era isso que a gente defendia. Mas pode haver também uma solicitação pelos apoiadores à aprovação dessa matéria no sentido de uma comprovação de ser auditável a urna eletrônica. Basta vocês solicitarem isso a quem de direito, no caso o Tribunal Superior Eleitoral. Peçam ao tribunal, provem que a urna é auditável. Pronto, encerra-se a celeuma, sem a necessidade da mudança da regra do jogo. De imediato. Até hoje não foi comprovado que o processo é completamente seguro. A gente teve na última eleição... Tão pouco inseguro. Surpreendentemente, na última eleição, a gente teve um apagão na apuração, todo mundo acompanhou. Esse apagão assustou todo mundo no primeiro turno. Todo mundo sabe que o apagão aconteceu por conta da invasão de hacker. É verdade. Certo? Então, se o hacker invadiu, suspendeu a apuração, ficamos 3 horas lá aflitos, o que vai acontecer depois? E de repente, a gente tem a possibilidade de aumentar a transparência, a auditoria, por isso que eu votei a favor. Toda e qualquer medida para aumentar a transparência, para garantir o processo democrático, vai ter o meu apoio. Deputado, manda um abraço para a Lourdinha, ela está aqui parabenizando o programa ter trazido o senhor nessa segunda-feira. Lourdinha mora lá na Minha Casa Minha Vida, no Brejo Seco. Está mandando um abraço. Beijo, Lourdinha, que Deus te abençoe, satisfação poder falar com você. Deputado, aqui a gente tem que correr porque o formato é diferente. A minha pergunta é o seguinte: a base do capitão Wagner tem aumentado no estado do Ceará, principalmente de acordo com as últimas eleições, as eleições de 2020, Caucaia, Juazeiro do Norte, cidades significativas com potencial enorme, Maracanaú, de certa forma também, se não é do capitão Wagner, é oposição ao governo que está no abolição hoje, que é do Camilo Santana e do Grupo Ferreira Gomes, e nesse cenário que aparentemente melhorou muito, capitão Wagner já tem o vice, é o Gilmar Bender, convidou o Bender para ser o vice? Olha, primeiro dizer que a gente está muito feliz com a ampliação da nossa base, né? A gente teve uma vitória expressiva em Maracanaú, uma vitória surpreendente em Caucaia, quando as pesquisas eleitorais, aqui eu já faço um alerta um ano antes da eleição, tenham vergonha, proprietários de instituto de pesquisa, porque o que vocês fizeram em 2020, não só no Ceará, mas no Brasil todo, foi algo criminoso. Lá em Caucaia apresentaram uma pesquisa com 24 pontos de derrota para o Vitor Valinho ganhou com 2 pontos na frente, surpreendente a vitória. Em São Gonçalo do Amarante, uma prefeitura importante também, nós obtivemos a vitória. E, logicamente, para deixar muito claro que a oposição tem um time competitivo e tem nomes para disputa em 2022, a gente já lançou a nossa pré-candidatura. Eu não posso ser hoje que eu sou candidato, que a legislação não permite. Se eu disser que sou candidato aqui, eu vou ser punido pelo TRE. Então, sou pré-candidato. A partir das convenções, estarei como candidato, se assim for decidido na convenção. E estou já caminhando, conversando com as pessoas, aumentando a nossa base. Já aumentamos os partidos em relação a 2020. Nós temos aí o PSL, que já faz parte da nossa base para o projeto 2022. Uma conversa muito avançada com o MDB, para que o MDB esteja conosco também nesse projeto 2022. O senador Eunício, de fato, convidou o nosso amigo Bender para se filiar ao MDB, seja para disputar como deputado federal, seja para compor uma chapa majoritária. Mas hoje a gente não pode definir uma chapa majoritária sem saber quais são os partidos que estarão na nossa base. Outros partidos estão conversando com a gente. Logicamente que ter alguém do Cariri é o nosso sonho de consumo. Cariri tem nomes expressivos, foram citados aí o Agemiro, o Aloísio, o Bender. Temos outros nomes também que a gente está conversando que podem estar nessa composição. Quais seriam esses nomes, deputado?
Olha, eu prefiro nesse momento não revelar, até porque a gente tem que ter alguma carta na mão. A gente tem que ter alguma carta na mão. Ele quer que eu entregue o jogo todo. Ele quer que ele diga. A minha função é fazer a pergunta. Ele quer que ele diga o Diogo Machado, Francisco Fabiano. Diga logo. O lado de lá não sabe nem quem é o candidato a governador. Você já quer que eu dê o vice, o senador, o suplente, a chapa de deputado? Peraí, brincadeira. Eu só faço a pergunta, né? Lá a briga tá teoricamente em quadro só do PDT. Imagina aí os outros países partidos aliados. A gente está muito feliz com o que a gente está construindo até agora. Mandar um abraço aí pro Bruno Macedo, liderança jovem do MDB, que está acompanhando a gente também. E deixar muito claro que há um constrangimento lá de lá, porque a gente tem visto de manhã, de tarde, de noite e madrugada os Ferreira Gomes baterem no Lula. Eu fico sinceramente constrangido ao ver o Ciro chamar o Lula de traidor, de corruptor, de chefe de quadrilha, e o PT do Ceará se calar. Eu não queria estar na Como é que você vai fazer com o Eunício Oliveira, então? Roberto, como é que você vai fazer com o Eunício Oliveira, que já disse que se o PT não der palanque pro Lula, o MDB vai dar? Você caminha para em paz com o Bolsonaro. Mas aí é o Eunício, É uma situação muito parecida. Não, em tese, não é o Eunício, irmão, não, senhor. Em tese, o palanque eleitoral do Wagner no Ceará será o mesmo palanque do Bolsonaro. Você me conhece se eu estiver equivocado. Sim. Né? Então, diante dessa realidade, está lá o Eunício Oliveira, que vocês querem apoiamento. Inclusive com a perspectiva de sair do MDB o vice de vocês. Aí está lá essa construção política, né? Mas a ideológica diverge. Que o Wagner vai com o Bolsonaro e o Eunício diz: se o PT não der o palanque, quem dá o palanque sou eu pro Lula no Ceará. E aí, como é que faz? Roberto, o povo do Ceará não quer saber se o governante é de esquerda ou de direita. Ele quer um governante que tenha capacidade. Não, mas aí cai por terra a sua fala anterior. Como é que não quer saber? Se você está criticando o pessoal do PT e do Ciro pela divergência. O PT não defende nem o partido dele. O constrangimento do governador de não poder nem abrir a boca para dizer que o que o Ciro está falando é besteira. O Cid chama o Lula de bandido. O Ivo diz que a única diferença do Ciro pro Lula é que o Lula é bandido e o Ciro não é. O Ciro, em rede nacional, esculhamba o Lula. O presidente do PT do Ceará se cala, o governador do estado do Ceará se cala. É lamentável ver a submissão do PT aos Ferreira Gomes. O eleitor do PT não está gostando de ver isso, não. Mas você não respondeu a minha pergunta. Como é que vai ser essa questão diante de um palanque? Isso, irmão. Não, eu estou perguntando para você que é o candidato. O Eunício vai ser apoiador. Eu tenho o meu candidato, ele vai ter o dele. Qual o problema? Não vai ter constrangimento nenhum. Nenhum. Tá certo. Nenhum, de forma nenhuma. Então ele vai no seu palanque e vai poder pedir voto pro Lula. Irmão, tem vereador do PT dizendo que vai votar em mim. Tem prefeito do PT dizendo que vai votar em mim. Eu vou achar ruim, eu vou dizer não quero voto. É isso que você quer que eu faça? É isso eu não quero que você faça nada, eu só faço a pergunta. Eu gostaria de contrariar o Lula assim, porque o Lula disse que apoio ninguém rejeita. Pronto, tá aí. Tá aí. Olha, como é que o Lula chegou nele? Chegou? Você falou no Bolsonaro, né? A gente tá trabalhando a perspectiva diante da realidade que está posta, né? Do Wagner ser o encabeçador do palanque também, além de candidato, encabeçador do palanque do Bolsonaro, né? E aí o Gutenberg Campos, né? Eu não vi que você botou o off. Já citei seu nome, agora você come a bronca aí, meu filho. Vai comer a bronca. Se o Datena for. Tô ficando velho, é desgraça, tem que botar o óculos. Peraí. Se o Datena for disputar a presidência da República, ele vai querer palanque no Ceará e o capitão Wagner não vai votar nele. Aí o Wagner pode ir pro MDB, republicanos ou outro partido. Né? Já estão botando o Datena como presidente da República, já estão criando palanque pro Datena no Ceará. Você tem que observar essas nuances, evidentemente, para poder construir o seu arcabouço de aliados. Por isso que eu não tenho definição de partido ainda, meu irmão. Como é que eu vou definir partido se eu não sei se o partido que eu vou tem candidato a presidente ou não? É muito cedo para definir essa questão de partido, porque eu posso muito bem ter um posicionamento de querer apoiar o presidente e o partido que eu vou não apoia. Como é que a gente vai fazer essa coisa? Tem um candidato, né? Temos convites de PP, convite de PSL, convite republicano. Você citou o MDB. De fato, o Moses me convidou para ir para o MDB. Então, tem muitos convites, certo? A gente está avaliando e tentando agrupar. Como muito bem falou o Ronaldo, não tem como ganhar uma eleição majoritária rejeitando a apoio. Sem dúvida. Tem prefeito do PDT que vai votar em mim escondido, com medo de apanhar do partido. Tem normal. PT, tem teve ministro tomando vacina escondido do presidente. Fabuloso. Você tomou a segunda dose já não, né? Você tá novo ainda, né? Você tá novo. A primeira eu já tomei. Estou muito feliz porque estou parcialmente imunizado. Espero que chegue a segunda para eu tomar. Se tiver a terceira eu tomo.
Eu sou completamente a favor do processo de imunização. Eu estava com o ministro da Saúde lá em Sobral na última quinta-feira, e o ministro da Saúde é uma pessoa completamente coerente em relação a essa questão do processo de vacinação. O Brasil chegou a 200 milhões de doses de vacina entregues pelo governo federal. Podia ter feito muito mais se tivesse comprado em julho. Teve governo de estado e prefeitura que prometeu comprar. O Sarto se elegeu dizendo que ia comprar vacina que não ia esperar ninguém. Quantas vacinas o Sarto comprou? Nem vai comprar. Nem comprou, nem vai comprar. Camila já prometeu a Sputnik, uma vacina completamente suspeita, não comprou. Agora está prometendo a Coronavac. Eu, se fosse governador, eu ia buscar uma outra opção que não a Coronavac. Não porque eu não queira a Coronavac. Você tem medo de virar jacaré? Não, em nenhum momento eu falei isso. Não, estou te perguntando. Eu não estou dizendo que você falou, estou perguntando. Eu falei isso. Deputado, vacinei, postei na rede social, chamei o pessoal para vacinar. Essa coisa que criaram com relação à Coronavac não é um desserviço não para o país, não. Para as pessoas que estão indo tomar vacina. Aí o cara chega lá, aí, é Coronavac. Isso aí eu não quero não. Não é um desserviço, não cria uma insegurança no momento que o país não vacinou ainda sequer 25% da população. Estamos em 23 alguma coisa, acho que eu vi ontem. Não recordo o número exato. Está chegando a 25. Não é um desserviço, não. Sério mesmo. Primeiro, Ronaldo, o Brasil é o 4º país do mundo em número de vacinas aplicadas. 4º país do mundo. E não está mais veloz porque, infelizmente, os governantes do Ceará têm 1 milhão... Não está mais veloz porque pegou os e-mails da Pfizer e guardou na gaveta em julho do ano passado. Tem 1 milhão e 500 mil doses no freezer. E queriam comprar 1 milhão e 500 mil doses no freezer. E isso tem que ser questionado também. A imprensa cobra do governo federal com toda razão, e eu concordo, podia ter agilizado o processo, podíamos ter mais vacina, mas não adianta o governo federal entregar e também não ser aplicado. Vacina é para estar no braço. Essa fala, inclusive, é do povo da esquerda. Vacina no braço. Comida no prato e floresta em pé. E por que tem 1,5 milhão de vacina no freezer aqui no Ceará? Eu vou atrás dessa informação com o Cabeto. Vou atrás de trazer o doutor Cabeto aqui. Está no site da César. Vai lá no site da César. Vou atrás de trazer o secretário Cabeto para responder isso. De doses de vacina no freezer, o povo morrendo. O Ceará é o estado do Nordeste que mais perdeu vidas para a Covid. E ninguém questiona. Ninguém questiona. Todo mundo questiona o governo federal, tem que questionar. Mas na hora da CPI da Covid investigar os escândalos que envolveram os recursos federais, o governador Camilo que foram para as prefeituras municipais, diga-se de passagem. Sim, mas tem que investigar tudo. Se vai investigar estado, não deixa tem que investigar todo mundo. Não é a CPI da Covid, é as assembleias e as câmaras municipais. Mas se o recurso é federal... A União vem e fiscaliza através da CGU. Polícia Federal, CGU, os órgãos competentes. Não dá para o Senado fazer. O que a CGU fez? Apontou que o estado de Ceará é o estado que gera o maior Ministério Público Federal, Polícia Federal, os órgãos de investigação que tem a capacidade de fazê-lo. Legalmente, inclusive. Não pode o Senado inventar moda. Não pode. O regimento não permite. Investigar o regimento não permite. O senhor sabe que o regimento... O senhor é deputado federal, o senhor sabe disso. Roberto, o regimento interno da casa... O regimento interno da casa proíbe que governadores sejam chamados para comissões parlamentares de inquérito. Se isso foi aprovado, a investigação tem que ser feita. Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Eu não defendo bandido. Bandido tem que ser preso. Seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja quem for. Essa é a realidade. O que eu não acho correto, sabe o que é, deputado? E aí eu não quero atacar nenhuma outra figura pública que não esteja aqui nessa bancada. Mas eu não acho correto é o sujeito estar em Brasília sem fazer absolutamente nada pelo seu Estado e criar propaganda factoide, para tentar se manter na mídia. Porque é o que acontece. Em alguns casos. Tem que dizer quem são, para poder a gente cobrar dessas pessoas. Não, eu não vou dizer quem é, não. Eu vou falar o que eu quero dizer na lata quando você está nessa bancada. Moisés Sulim, Moisés quer fazer pergunta. Não, justamente já em cima disso, né? O capitão. Não é o vosso caso, viu, deputado? Não é o vosso caso. Não é o vosso caso. Conheço o seu mandato, sei que o senhor trabalha em prol do Ceará. A questão da vacinação, né? Que o deputado faz esses questionamentos, deputado. Mas assim, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, o Ceará não estaria fazendo o dever de casa, né? Dentro do Plano Nacional de Imunização, distribuição no tempo correto, chega, existe uma logística para distribuir em todo o estado do Ceará? Dever de casa com 1,5 milhão. Não, no caso assim, entenda, é o Ministério da Saúde, não sou eu. Eu não vi o Ministério da Saúde fazer essa afirmação. Eu não vi o Ministério da Saúde fazer essa afirmação. Eu vou repetir. O governo do estado teve com 1 milhão de doses aqui, a gente começou a cobrar, Roberto.
Eu voltei para minha rede social para dizer, o governo do estado agora agilizou o processo de vacinação do Ceará, é o segundo Nordeste. Eu sou homem suficiente para criticar e para reconhecer na hora que o governo importante isso. Eu fui lá aplaudir, olha, graças a Deus a gente está tendo uma redução grande no número de casos do Ceará, porque o governo acelerou. Aí de novo houve uma lentidão e a gente está com 1,5 milhão de doses, nesse momento 1,5 milhão de doses que estão no freezer. Há uma contradição e o cidadão cearense, o contribuinte, não entende. Por que nós temos 1,5 milhão de doses no freezer e o governador quer comprar 3 milhões de doses de vacina? Parece contraditório. Peraí, ele não aplicou a que está no freezer e quer comprar mais 3 milhões de doses. Eu sei que o governo do estado tem capacidade para acelerar esse processo. A prefeitura de Fortaleza avançou, já está chegando em 18 anos. Pessoas com 18 anos vão tomar vacina. O Sarto é meu adversário, mas eu reconheço que ele avançou no processo de vacinação. Talvez o Camilo nem seja o responsável, porque quem aplica é o município. O que está faltando, talvez, nesse processo é uma clareza em relação Precisa haver à logística. Esclarecimento. Por que tem D2 que não pode ser aplicado agora, tem que esperar a época da D2 ser aplicada. Eu tenho clareza para reconhecer isso. Mas uma coisa precisa ser perguntada. Cadê os 10 milhões de reais que o Camilo deu para comprar os respiradores no consórcio do Nordeste, que ele pagou antecipadamente? Eu acho que o Camilo queria ajudar a resolver o problema, comprar respirador, mas foi pago o dinheiro não voltou. Vai ficar por isso? A gente vai ficar no prejuízo? Ou o governador... Anota essa pergunta que eu vou fazer para o governador essa pergunta. Pode anotar essa pergunta. Deputado, a gente tem que entregar o horário às 8 da manhã em ponto, tem 1 minuto apenas. Eu vou lhe dar esse 1 minuto para que o senhor possa dizer à região do Cariri por que o senhor quer disputar o governo do estado no próximo ano. Eu acho que o estado será precisa ter opção. A eleição em 2018 não teve disputa, a gente teve praticamente um WO. Isso foi muito ruim para o processo democrático. O governador Camilo teve 80% dos votos. E quando a gente ganha coisa com muita facilidade, a gente não valoriza. Eu acho que quando o processo é disputado, a gente busca ampliar as nossas bases. Eu estou muito feliz porque arrisco o meu mandato de deputado federal, que era tranquilo, mas coloca a oposição com opção viável, com condições de disputar. A gente está formando um time de pessoas que vão nos ajudar na saúde, que vão nos ajudar na infraestrutura, no meio ambiente, na questão de planejamento. E eu tenho plena convicção que a eleição de 2022 vai ser uma festa linda da democracia. Chamo todo mundo para que a festa seja em paz. Vamos deixar de radicalismo, vamos deixar de querer levar tudo para porrada, tudo para baixaria, porque isso é muito ruim para a democracia. E eu espero unir o estado de Ceará, não só na campanha, mas logo após a nossa vitória, se Deus quiser. Deputado, muito grato por ter vindo ao Bom Dia Cariri. Essa é a primeira de muitas outras vindas. Esteja, muito à vontade quando cá estiver, e a casa vai estar aberta para recebê-lo, pode ter certeza disso. Muito obrigado pela participação. Dorian, obrigado por ter trazido. Meu caro Diogo, obrigado por ter vindo. Assessoria, muito obrigado também pela colaboração. Ronaldo Campos, para finalizar. Até amanhã, se Deus quiser, agora na Progresso FM 105.1, de 8 às 9 da manhã. Tchau, Moisés. Valeu, um abraço. Regi Santos. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Bom, tá chegando Iráclis.